A equipe Honda vai continuar sim ao lado da Red Bull nos próximos anos da Fórmula 1, mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que isso traz uma vantagem impressionante para a equipe Red Bull e que poucas equipes têm essa oportunidade especificamente dentro do grid da Fórmula 1. Um carro que é projetado não para um motor, mas sim um motor para esse carro. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o drama entre Red Bull e Honda já é antigo na Fórmula 1. A montadora dizia que iria se aposentar da Fórmula 1 ao final ali de 2021, mais ou menos nessa época da categoria. Acabou se estendendo um pouquinho mais e agora aparentemente deve continuar até o ano de 2025 junto da equipe austríaca. Isso quer dizer muito, uma vantagem incrível da Red Bull com relação a outras equipes do grid da Fórmula 1, inclusive equipes que brigavam contra ela nos últimos anos da categoria. McLaren, Aston Martin e outras diversas equipes têm esse mesmo problema que a Red Bull poderia ter se a Honda não continuasse ao lado dela. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria te lembrar de deixar o joinha, sua curtida. Isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o joinha porque é de graça. A montadora Honda já havia anunciado que deixaria a Red Bull ao final do ano de 2021. Claro que isso foi um pouco postergado depois de informações que a Honda continuaria ajudando na montagem de motores para a equipe austríaca. Entretanto, ainda assim, dá para entender o porquê a Honda quis continuar com a Red Bull, uma parceria que gerou um título mundial de pilotos nesse ano de 2021, não poderia acabar desse jeito. A Red Bull já criou sim a Red Bull Powertrains, que é justamente essa parte da equipe, esse setor que vai desenvolver os motores da Red Bull a partir de 2026 e que tem a intenção de ser justamente essa fábrica para produzir os seus motores a partir desse ano. Mas até lá será da Honda. E a Red Bull nunca produziu os seus motores em nenhum momento da Fórmula 1. Sempre foi terceirizado. Recebia motores da Renault, depois da Honda e outras equipes aí. Na verdade, acho que foram apenas as duas. Apenas Renault e Honda. Se eu tiver errado, comenta aqui embaixo qual que é o meu equívoco. Qual outro motor que a Red Bull chegou a utilizar. E a Red Bull que negociou essa questão. Aparentemente, a intenção é que a Red Bull Powertrains monte esses motores que serão fabricados ainda pela Honda, mas também terá uma assessoria interessante. O ex-presidente da Honda na Fórmula 1 acabou saindo da equipe, mas criou uma assessoria, uma empresa, justamente para assessorar esse relacionamento entre a Honda e a Red Bull na Fórmula 1. E o próprio conselheiro da Red Bull falou mais sobre esse assunto. Segundo ele, os fabricantes de motores na Fórmula 1 têm as suas próprias equipes hoje em dia. Não dá para pensar em uma equipe que não produz ali o motor e está também na Fórmula 1. Todas estão, sem exceção. Isso significa basicamente que estas equipes produzem os seus motores para os seus carros. E os restantes ali das outras equipes precisam produzir os seus carros para os motores. Isso faz toda a diferença. Você recebe o que recebe, porque esses fabricantes de motores têm sua própria equipe. Você coloca algo lá e não pode alterar. Claro que todas as informações desse vídeo estão aqui embaixo na descrição, mas o que quer dizer isso que Helmut Marko disse? É exatamente o que eu falei desde o início do vídeo. Quando uma equipe produz os seus próprios motores, como é o caso da Ferrari, Mercedes e Alpine, por exemplo, ela tem a opção de produzir um motor que se encaixe de forma perfeita no seu carro. E um carro que já foi projetado para ter um desempenho excepcional em todas as pistas da Fórmula 1. Quando você vende esse motor para outra equipe, essa outra equipe precisa produzir um carro justamente para esse motor especificamente. Ou seja, enquanto a Alpine produz um motor que caiba no seu carro, um carro perfeito para todas as pistas e, consequentemente, um motor que tem um desempenho compatível, uma McLaren da vida, por exemplo, que recebe um motor da Mercedes,
precisa desenvolver um carro para aquele motor específico. Só nisso já existe um déficit muito grande entre a produção e o desenvolvimento da McLaren e da Mercedes, por exemplo. E é justamente por isso que a equipe Honda continua com a Red Bull nesses próximos anos. A intenção da Red Bull é continuar sendo uma equipe de ponta e que não tem esse tipo de problema para receber motorizações de fora da Fórmula 1. Claro que existiria a possibilidade dela se entrar em uma parceria com outra montadora, como era o caso da Volkswagen, mas aparentemente isso só aconteceria a partir do ano de 2026, quando acontecerá essa mudança abrupta do regulamento da Fórmula 1. E Helmut Marko inclusive falou mais sobre esse novo contrato, sobre como vão acontecer as coisas. Olha o que ele disse sobre isso. Agora também encontramos uma solução completamente diferente daquela originalmente prevista. Os motores serão fabricados no Japão até 2025 e não iremos tocá-los. Isso significa que os direitos e todas essas coisas permanecerão com a Honda, o que é importante para 2026, porque nos tornará recém-chegados. E essa realmente é uma das melhores jogadas da Red Bull dos últimos anos da Fórmula 1. Enquanto a Honda permite esse desenvolvimento do carro separado do motor e terá de produzir essa nova motorização para um carro completamente novo em 2022, a Red Bull tem a oportunidade tanto de contratar alguns dos engenheiros especializados nessa parte da Fórmula 1, quanto ter todo o know-how de como desenvolver um motor. E isso com toda certeza, mesmo que a Honda saia da Fórmula 1 a partir de 2026 e pare de assessorar a equipe Red Bull, ela ainda terá a oportunidade tanto de ter mão de obra qualificada, quanto um know-how importantíssimo e desenvolver um motor veloz a partir de 2026 com um novo regulamento técnico. Claro que os detalhes desse novo acordo ainda não foram finalizados ou pelo menos divulgados pela mídia, mas com toda certeza a Red Bull deve continuar com a Honda até o ano de 2025 e com isso ainda terá os motores disponibilizados pela montadora japonesa até esse ano especificamente da Fórmula 1. E ainda assim, parece que vai ser sim uma grande parceria que continuará e trará muita vantagem para a Red Bull, que ainda terá a oportunidade tanto de usar motores extremamente potentes, quanto de produzir um carro para esse motor especificamente, ou melhor dizendo, produzir um carro que comportará um motor que já será potente de fábrica, vinda através da montadora Honda. Isso é uma grande vantagem e que pouquíssimas equipes da Fórmula 1 têm a chance de ter nesses últimos anos da categoria. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que isso é uma grande vantagem? Você acha realmente que isso faz diferença em corridas ali de Fórmula 1? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito que é importante nós pensarmos nos anos anteriores da categoria, anos em que outras equipes venceram na Fórmula 1. E quando a gente para pensar nessa situação, a gente percebe que as equipes que venceram na maior parte das vezes eram justamente equipes que produziam seus próprios motores ou tinham uma fornecedora de motores que produziam exclusivamente para essas equipes ou tinham prioridade nelas. A gente precisa lembrar disso tudo. A Mercedes é um grande exemplo disso. A Red Bull, por exemplo, que utilizava os motores da Renault, é outro ótimo exemplo dessa situação até um certo período antes da Renault entrar na Fórmula 1 como equipe. E realmente a Brown, por exemplo, tem outras diversas equipes que faziam exatamente isso e que venceram títulos mundiais diversas vezes com dominância na Fórmula 1. Essa questão da produção de motores para o seu próprio carro faz toda a diferença e faz com que a equipe possa conquistar títulos mundiais, tanto de pilotos quanto de construtores, com muito mais facilidade. Mas eu queria saber se você concorda comigo. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Você acha realmente que faz diferença você mesmo produzir seu próprio motor para a sua equipe ou será que não faz tanta diferença assim? Como eu já disse, acredito eu que faz sim e os números apontam justamente para isso. Mas comenta aqui o que você pensa e se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve nesse canal. Se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!